Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. E assim, diante das oportunidades que temos no contato com a espiritualidade maior, vamos compreendendo as situações espirituais que nos envolvem como um todo. E a parte espiritual que mais nos trata, mais nos chama a atenção, é aquela que nos envolve em nossas individualidades. E um exemplo foi vivido por mim nessa semana ao ter o contato com um espírito amigo, desencarnado já há algum tempo, e recebendo e percebendo a vibração mental dele, entrei já no contato pelo desdobramento e então pude ali fazê-lo essa visita, essa oportunidade de termos um diálogo, uma conversa. E lá então ele me falou que foi de grande importância as palavras que eu havia dito a ele há alguns anos atrás, bem antes do seu desencarne. Ele estava bem sabendo que eu era espírita, que vivia a cultura espiritual, então, já para a vida, mesmo que se trata após a morte física, ali ele me perguntou várias coisas que ele queria saber por curiosidade, mas me informando durante todo o tempo que ele não era espírita, não acreditava, mas só estava querendo saber por curiosidade. E assim então foi passado a ele as informações que pela curiosidade dele ele teve então o conhecimento. Quando desencarnou, que ele saiu do corpo e viu que o corpo físico dele estava sobre uma cama e que ele estava em pé ao lado, aí então ele veio compreender a verdade das palavras que eu havia dito. A partir dali então ele foi levado a uma casa espiritual e estando lá, ele entrou em processo de adaptação e lembrou novamente das palavras que eu havia dito que o espírito quando desencarna, ele demora um tempo para se convencer de que não pertence mais ao mundo físico, que ele não pode mais participar da vida familiar, de trabalho, como antes ele participava, que agora ele se vê numa condição em que terá que se adaptar a uma nova vida, a uma nova consciência, uma nova forma. E ali então ele compreendendo, ele já entrou nessa concepção interna, para compreender que a partir de agora ele tinha que viver uma nova situação e que aquela anteriormente vivida não existiria mais para ele. E ele agradecia essas informações que para mim foi apenas mais um comentário para ele, mais um assunto falado e para o espírito dele foi de fundamental importância. Então olhe como as coisas funcionam na nossa vida espiritual. O espírito então desencarnando, ele segue uma vida no mundo espiritual para onde ele conseguiu chegar. E ali então ele vai entrar em processo de adaptação da sua consciência a um novo estágio de vida, a uma nova forma de continuar a sua existência, lembrando que o espírito leva consigo todas as suas lembranças, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções e o estágio da sua inteligência em que se encontra. O estágio ele não se renova a partir de um ponto, ele continua crescente a partir da situação em que ele partiu. E ali chegando então, ele já entra em processo de aprender, viver aquilo que ele já deveria ter aprendido enquanto estava no corpo físico. E então ele percebeu que muitas coisas que estão fazendo no mundo dos espíritos, nas cidades espirituais, poderiam ter sido feitas enquanto estavam dentro de corpos físicos. O processo de adaptação a um mundo espiritual, que todos nós sabemos que existe, que vai acontecer para todos os encarnados, ele então concebeu a si próprio o entendimento de que, se ele estivesse fazendo isso, quando estava encarnado, ele não precisaria estar passando pelas etapas que ele ainda está passando. Ele sabe que precisa muito aprender, mas são aprendizados que ele já compreendeu, que já deveria ter obtido. Então vejam, os estágios da consciência, a necessidade de uma evolução espiritual. O espírito, quando ele chega então ao patamar mais alto da sua evolução dentro do sistema espiritual terreno, ele está indo, ou melhor, ele está se graduando para iniciar o primeiro passo na escala da evolução verdadeira de um ser espiritual. Porque o sistema espiritual terreno é sistema de regeneração de espíritos, de correção de naturezas espirituais. A partir dessa correção, então, é que o espírito inicia uma vida no universo da luz. Então, estão trabalhando para chegar no primeiro degrau da evolução do universal dos espíritos,
no infinito universal, como assim podemos colocar. Então, compreendam a necessidade de se dar importância ao trato espiritual, a necessidade que temos de levar com seriedade aquilo que é ofertado em termos de orientações, ter conhecimento da vida espiritual, ter conhecimento de como se proceder como espírito fora do corpo. Tudo isso é de fundamental importância. O espírito, então, ele já graduado para atravessar o círculo espiritual terreno, ou seja, o sistema espiritual terreno, ele já está tendo se tornado luz dentro do sistema espiritual, tendo se graduado nessa luz dentro do sistema espiritual, ele vai atravessar a faixa universal. Ali está a verdadeira evolução do ser. E aí está a verdadeira orientação que é passada a vocês e foram passadas diante das diversas palestras. Orientações vindas desse universo espiritual superior. E essas energias passadas através das orientações são agregadas ao espírito. E elas serão decodificadas quando então vocês chegarem ao estágio espiritual em que não terão mais o corpo físico. Então, olha só como funciona esse universo, o valor da energia dentro de um corpo espiritual, a absorção dessa informação, a captação, a alimentação celular dentro do corpo espiritual. Assim, então, preparados, nos colocamos nessa convivência constante de conectar nessa energia superior dentro desse trabalho que é ofertado. E lembra as palavras ditas pelo Mestre há instantes, em que nos falou que existe um caminho a ser percorrido para a evolução e para que se possa chegar nessa graduação espiritual, para que se possa atravessar a faixa da luz, para que se possa também chegar à faixa da luz sem passar por faixas inferiores de sofrimento e dor. E esse caminho é para ser caminhado, como nas palavras dele, não é para ser admirado, não é apenas para ser contemplado. Fazer orações e pedidos é grandioso, mas não é passo dentro de uma caminhada espiritual. O passo na caminhada espiritual é aquilo que é colocado a vocês. Conexão, envolvimento energético, envolvimento da consciência no sistema da luz, contato com essa energia da luz durante todo o tempo. Isso é caminhar na estrada da evolução de um espírito. Apenas se conceber a um comportamento educado e polido dentro de uma cultura espiritual é grandioso, mas não suficiente. Vai te preparar para chegar ao mundo espiritual, mas não vai te preparar para estar dentro desse mundo espiritual como você deveria estar. Então vem a orientação da espiritualidade maior. Caminhe dentro do conhecimento superior que é dado. Exercite esse conhecimento espiritual superior. Traga para dentro do seu espírito. Sinta ele. Sinta as palavras ditas. Sinta o universo da luz como deveria ser. Deixe seu espírito vibrar dentro dessa energia. É um exercício que é colocado sempre. Você separar aquilo que é da natureza humana daquilo que é da natureza espiritual. Aprender a identificar a natureza espiritual dentro do seu próprio corpo, buscando a energia do amor, da gratidão, da concepção da luz e do universo superior sobre você e senti-lo, para que seu espírito possa ter liberdade de pulsar dentro da energia superior que ele está conectando. É um exercício fundamental para assimilarmos essas energias que agregam as nossas células espirituais. Lembrando disso, as oportunidades vão chegando e o tempo vai esgotando as oportunidades. O que temos de mais rico é o tempo e se torna mais rico ainda quando sabemos aproveitá-lo em nosso favor. Se você o aproveita ou não, ele está passando da mesma forma. E lembramos disso. Terminada a sua jornada no plano físico, você vai desembarcar em um ponto no plano espiritual do qual você se preparou. E que esteja preparado também na sua consciência. Lembro aqui uma história colocada por um outro espírito em um contato espiritual, em que, conversando com ele trazido pela espiritualidade, pelos cavaleiros espirituais, para que pudesse receber aqui a orientação. Conversando com ele, ele então me colocou, olha, eu cheguei e eu só queria ter uma resposta. Eu passei toda a minha vida me dedicando à vida espiritual, compreendi tudo, me dediquei ao Evangelho, me dediquei a tudo conforme deve ser feito. Estava preparado para desencarnar,
Porém, no momento do meu desencarne, eu me vi aqui, eu não fui para a dimensão da luz. Eu me vi nesse mundo aqui em que estou. O que aconteceu comigo? Nesse instante, eu busquei a espiritualidade, a resposta veio e eu transmiti. Você se preparou durante toda a vida e seu corpo espiritual, sua mente estava pronto para ser levado à dimensão da luz. Mas como existe um momento certo do seu desencarne, e você sabendo que ele chegaria, chegou determinado momento que você ficou impaciente, intolerante, e começou a dizer para si próprio se não estava enganado diante de tudo aquilo que você acreditou. Naquele instante era o momento do seu desencarne. E aí você estava desconectado. E você ficou, então, ligado ao mundo que você se conectou naquele instante, que é o mundo dessa escuridão que você está. Então, olhe, como é importante manter uma conexão na luz. Naquele instante ele foi orientado, foi envolvido na energia de luz, foi retornado ao ponto de equilíbrio mental e de conexão mental e levado pelos mentores espirituais. Mas vejam como é importante manter uma conexão de luz durante todo o tempo. Você não sabe o que vai acontecer, mesmo estando encarnado. Você não sabe os efeitos das energias que te circundam o meio que você trabalha, o meio que você vive. Então, durante esse todo, e você tem que estar preparado para ele, mantendo-se essa conexão na luz. Lembrando que a busca da evolução é também um estágio de proteção magnética para a nossa caminhada terrena. E graças a Deus. Assim agradeço a todos pela oportunidade grandiosa que aqui vivemos e aguardamos vocês para as próximas jornadas. Graças a Deus.